Você já sofreu com dor na coluna? Você sabia que nem toda dor na coluna, o problema está na coluna? Se liga só nessa pergunta que a seguidora enviou aqui. Doutor, fala sobre lombalgia crônica com irradiação para pernas e glúteos, tendinopatia do glúteo médio. Obrigada pelo conteúdo. Guapa Guapa, obrigado pela sua sugestão. E no vídeo de hoje vocês vão aprender sobre as principais causas de dor na coluna, quais os sinais de alarme, o que fazer quando existe o incômodo e o principal, como prevenir novas dores de dor na coluna. Entendendo o processo, vocês vão começar a fazer alguns exercícios para esse processo aqui. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E como vocês puderam observar, os temas são sugeridos por vocês. Então joga aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você tem alguma curiosidade, sobre algum tema relacionado à medicina esportiva e ainda não encontrou aqui no YouTube, então joga que em breve vai se tornar tema aqui no canal. Aí você aproveita, deixa o seu like, faz a inscrição, ativa o sininho, fechou esse parênteses, vamos nessa. Galera, eu sempre gosto de fazer umas comparações, umas analogias. E esse tema de dor na coluna é extremamente importante porque dor na lombar é a principal causa no mundo que faz com que uma pessoa saia da sua casa e busque o médico, seja a nível hospitalar ou nível ambulatorial. A principal causa que faz com que a pessoa converse com o médico é dor na coluna. E aí, vamos lá. 90% dessas causas são de origem mecânica, não são de origens estruturais. Danilo, o que é que você está falando sobre isso? Galera, não é uma tomografia, não é uma ressonância, não é uma eletroneuromiografia que vai achar a causa do seu problema, mas sim desalinhamento, pilares e vigas fracos, músculos que estão enfraquecidos e não estão conseguindo resistir aos impactos ao longo do dia. E aí, para ficar mais claro, é por isso que eu gosto de fazer umas comparações, umas analogias. Vamos lá? Primeiro ponto, nosso corpo é uma casa. Nessa casa, você tem uma parede com tijolo, cimento. Nossa coluna é assim, você tem um tijolo e você tem um cimentinho, um disco que fica entre as vértebras. Quando essa vértebra aperta um pouco mais na outra, tem algum deslocamento, o disco ele é apertado, o cimento meio fresco ainda, ele vai para fora. Esse para fora é a hérnia de disco. E essa hérnia faz com que? Faz um pinçamento na fiação. Nossa casa não tem luz? Então essa luz ela é representada por esses fios. Quando esse cimento bate ali na fiação, começa a gerar aquela sensação dos choques, dormência, até pode gerar uma perda de força. E esse processo é causado por pilares e vigas que estão enfraquecidos. A falta de exercício físico, falta de exercícios de fortalecimento, que fazem com que esses músculos, que a gente chama de músculos antigravitacionais, principalmente da parte posterior, que são os músculos que mantêm a nossa postura mais ereta, como o elevador da coluna, os glúteos, os posteriores de coxa, as panturrilhas. Então toda essa região, toda essa cadeia muscular consegue manter a nossa postura ereta e músculo protege a articulação. É essa mensagem que vocês precisam entender até esse momento aqui. Segundo ponto, nosso corpo é um carro. O carro tem que ter um bom alinhamento e um bom balanceamento. Se alguma coisa está desnivelada, alguém vai pagar o pato, alguém vai ter uma sobrecarga. E normalmente essa sobrecarga é por um músculo bem direcionado, que é o quadrado lombar, que ele é responsável por fazer esse movimento de lateralização e de giro de tronco. Por isso que esses são alguns dos pontos que vocês estão assim, fui pegar uma coisa atrás do carro, dei um estiramento, ou então me abaixei para me levantar, deu aquela fisgada, aquela dor. E aí, por que acontece esse processo? Amortecedores que estavam fracos. Imagine um carro que está rodando sem amortecimento. Vai ficar balançando e tendo um desgaste mais acelerado ali dos pneus. E aí você pega, faz um exame de imagem, vê uma alteração estrutural,
acha que aquilo é a raiz, a causa do problema, mas na verdade aquilo é uma consequência. A gente precisa entender o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. E a grande associação, novamente, 90% dessa principal causa de queixa que leva com que você vá procurar um médico no mundo é de origem mecânica, é músculo que está enfraquecido. E aqui a gente consegue fazer um link com a pergunta da seguidora. Por quê? Essa dor na lombar pode ter uma irradiação e mesmo assim não ser uma causa direcionada para aquela hérnia de disco que eu comentei anteriormente. Nesse momento, eu vou abrir um parênteses só para citar alguns sinais de alerta. Você que tem uma queixa de dor na coluna, com essa irradiação, se você está com perda de força muscular, ficou com dificuldade de controlar o xixi e o cocô, que a gente chama de incontinências, se existe algum outro sintoma sistêmico, por exemplo, perda de peso, você está tendo suores inexplicados, todos esses sintomas associados a indivíduos com idades superiores a 65 anos ligam um sinal de alerta que a gente precisa investigar causas secundárias. Como eu citei, 90% é por origem mecânica, mas existem outros 10% que são doenças que demandam uma melhor investigação. Então, se você tem algum desses sintomas, busque uma avaliação médica com mais brevidade. Danilo, gostei dessa história. Estou, inclusive, me identificando nela. E aí, o que eu preciso fazer para reverter esse processo? Preciso virar marombeiro? Fazer academia todos os dias? Veja só, para que você otimize os seus resultados, é sempre de bom tom que você tenha um profissional da educação física te ajudando nesse processo. Mas isso não deve ser um obstáculo. Se você tem uma limitação, questão de tempo, questão financeira, de impossibilidade de ter o deslocamento de ir a alguma academia, fazer algum exercício mais direcionado, gente, o seu próprio corpo pode ser a solução. E aí, vamos lá. Da mesma forma que eu estou falando aqui para vocês, existem muitos bons canais que também orientam e recomendam a prática de exercícios com segurança na sua casa. Se a sua casa cabe você treinando também nela. E aí, alguns movimentos que precisam estar incluídos nesse processo. Prancha abdominal. Se você consegue fazer ela com apoio dos joelhos ou retirando esse apoio, isometria, essas pranchas dinâmicas, pranchas unilaterais, vamos lá, é como se você estivesse alinhando e balanceando o seu carro. Aqueles músculos que eu citei anteriormente, aqueles músculos antigravitacionais, juntamente com esse reto abdominal e os músculos do assoalho pélvico, fazem como se fosse um trapézio. E esse trapézio é o nosso quadril. Se a gente pegar a imagem do quadril, ela tem uma semelhança muito importante com um trapézio. E esse trapézio é uma figura estável. A nossa pelve precisa de força e estabilidade para que você mantenha a sua autonomia e funcionalidade. Até rimou aqui essa frase, né? Então vamos lá, a prancha abdominal, um exercício simples que você consegue fazer em qualquer lugar aí da sua casa. Elevações pélvicas. A gente, quando está fazendo esse movimento, você tem um movimento que estimula diversas articulações e músculos que vão fortalecer esse core, que vão fortalecer o centro do nosso corpo. E a gente não pode esquecer do treinamento aeróbico, como todas as recomendações aí para que você progrida, né, naquele tripé de performance e de saúde. Os exercícios aeróbicos intercalados com os exercícios de resistência, porque a prancha abdominal, elevação pélvica, agachamento, são exemplos de exercícios resistidos. Quando a gente mescla, quando a gente intercala, faz um dia um dia outro, eles se potencializam. Porque no nosso corpo, 2 mais 2 pode ser 4, mas pode ser 10, pode ser 20, pode ser menos 5. Tudo depende da dose, da intensidade que você está colocando no seu corpo. E aí, para que você progrida e evolua nesse processo, vocês precisam aprender sobre o que é a regrinha do mnemônico do FIT. E eu vou deixar aqui o link do vídeo que está relacionado para que você consiga otimizar os seus resultados. E se você chegou até agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esses novos temas? Joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece, né? Faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.